Bom dia, gente bonita, bom dia para todos vocês. Acordei bem louco hoje. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, ficando surdo. Tá de fone de ouvido e eu gritei, é isso? Eu acho que eu nem gritei, nem falei tão alto assim. Será que eu falei alto? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Rrr. Ei, agora sim, agora sim, agora sim. Vou gravar aqui também a aula. Tô ficando muito rouco para trabalhar de manhã. Que loucura, meu. Ah, vocês me pegam muito rouco. Bom dia pra Carol, bom dia pro Gabriel, bom dia pro Guilherme, bom dia pra Yasmin, bom dia pra Marina. Espero que vocês estejam muito bem, tenham tido uma ótima semana. Temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que trabalhar. Deixa eu abrir aqui meu slidezinho, que eu vou mostrar uns negócios para vocês. Para vocês. Fica até difícil de fazer imitações de manhã. Tô sempre rouco. Que loucura. Mas eu bebo água, eu faço aquecimentos vocais. Só que ao mesmo tempo tá meio poluído o ar que eu respiro. Tô esperando aula com personagens diferentes. De manhã cedo eu não consigo fazer nada. Nada. Dá pra ser um Lula, eu acho. Essa voz assim. Companhia. É, tipo, dá pra sair um Lula. Dá pra vir, assim. A garganta também. Imagina. Ai, ai. Então tá. Então vamos trabalhar. Besteira. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá aí então a tela. Sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, me interrompam, vão falando comigo aí. Porque se vocês bem se lembram, eu estava falando para vocês sobre a colocação pronominal no final da aula passada. E aí ficou meio assim agora. Como assim colocação pronominal, professor? Eu não entendo o que quer dizer a colocação pronominal. Bom, a gente estava vendo a ideia dos pronomes. O que é a ideia dos pronomes? É simplesmente a gente perceber que tem uma relação de coesão que é dada pelo tipo de termo que eu vou colocar na minha oração. Então, às vezes, eu tenho ali um substantivo, eu tenho um nome de uma coisa, só que eu não quero ficar repetindo esse nome de coisa. Então, o que eu faço? Às vezes eu boto um sinônimo, às vezes eu faço um apagamento, às vezes eu vou lá e coloco um pronome, porque o pronome está ali para substituir o nome. Que é o caso daí dos tipos de pronome, que a gente tem o pessoal, a gente tem o pronome possessivo, demonstrativo, relativo, vou mostrar todos eles para vocês ainda hoje. Só que a gente ficou no pronome pessoal na última aula, por quê? Porque ele trabalha com as pessoas do discurso, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, primeira, segunda, terceira pessoa e tal. E aí mostrei um pouquinho para vocês do C também na semana passada. Mostrei para vocês um pouquinho do C, tem um sol pegando bem na minha cara aqui, ó. Bem no meu olhinho. Ah, daí é sacanagem, peraí. Dá um segundo que eu vou ter que fechar. Ah, segue no olho. Deixei tudo. Pronto. Então, nós temos uma partícula C ali, que pode ser um pronome reflexivo, pronome passivador, índice de determinação do sujeito, conjunção condicional. Então, mostrei um pouquinho para vocês dessas diferenças também para a gente conseguir identificar. E aí, sim, cheguei na colocação pronominal. No que consiste essa colocação pronominal? Em onde tu vai colocar o pronome em relação ao verbo. Então, eu mostrei para vocês um pouquinho da próclise e mostrei para vocês um pouquinho da ênclise. Qual é a lógica básica aqui? Que a partir de um SVO, tu vai ter o respeito da colocação do objeto depois do verbo. Então, se nós estamos trabalhando com o pronome oblíquo e a colocação pronominal ela é relacionada com o pronome oblíquo, e o pronome oblíquo ele é o objeto, como eu te mostrei aqui na semana passada, ó. Então, o clássico, né, o gramatical, é tu fazer a ênclise. O que é a ênclise? A colocação do verbo antes do objeto. O objeto depois do verbo. Então, se tu tem ali um pronome como objeto, esse pronome vai lá para o final da frase.
É o caso do amo-te. Aí o que, que vai acontecer? Existem algumas regras de colocação de próclise. O que, que seria essa colocação de próclise? Tu pegar esse pronome e tirar ele da posição final e passar ele para frente do verbo. Para que eu consiga fazer isso, o que, que eu preciso? De outro pronome puxando ou de um advérbio, que é o caso, por exemplo, do eu te amo. O que, que é isso? É outro pronome. Então, esse outro pronome puxa o amo-te, puxa esse te para frente. Por isso que vira eu te amo. Ah, mas eu tirei esse eu. Volta amo-te. Volta o te lá pro final. Então não é uma coisa de, vou decidir o que é mais bonitinho e tal. Não. A gramática, ela te dá esses recursos para tu perceber que se tu tem um outro pronome, seja um pronome reto, por exemplo, ou um pronome interrogativo, né? O que seria um pronome interrogativo? Por exemplo, quem? Por exemplo, quando? Sabe? Então, se tu tem algum pronome que está no início da frase, esse pronome puxa o outro para perto de si. Então, se eu tenho só o amo e eu tenho a partícula T, a partir do momento que eu boto um outro pronome aqui, ó, tu pega esse T e puxa para frente e vira eu te amo. Então, seria errado tu colocar numa frase eu amo-te. Porque tu tem uma regra de próclise ali. Alguém ficou com dúvida nisso que eu falei? Porque daí eu coloquei um outro exemplo aqui, ó, que é o trabalha-se por comida. A partir do momento que tu não tem a colocação de um pronome de um advérbio, tu vai colocar essa partícula C depois do verbo. Trabalha-se por comida. A questão agora é, coloquei um pronome na frente. Esse pronome puxa o outro para perto de si. Então eu não posso dizer aqui, que é um advérbio, ou um pronome, um advérbio aqui, né? Se eu colocar esse aqui, que é um advérbio, eu não posso manter o C lá longe. Então aqui trabalha-se. Não. O C vem para perto dele. Aqui C trabalha por comida. Alguém ficou com dúvida nessa explicação que eu dei? Ainda não falei da mesóclise. Sim, Carol. Carol perguntou: a gente não ia treinar de ler a redação? Sim. Eu só preciso passar esse conteúdo gramatical e daí eu dividir a aula para a gente poder fazer essa leitura. Não se preocupe. Mas alguém. Vocês entenderam o que eu falei até aqui? Posso seguir adiante? Eu quero esperar esses pronomes aí para a gente tocar adiante. Beleza. E aí a gente vai falar um pouquinho da mesóclise agora. O que é a mesóclise? É quando tu vai fazer a colocação no meio. Aí tu fica meio, ué, como assim no meio de um verbo? E aí tu vai ter construções desse tipo aqui, ó. Vou colocar aqui, depois eu vou apagar porque não é tão importante para nós. Mas eu sei que muita gente se apavora com a mesóclise, tá? Mas, por exemplo, eu vou lá e coloco assim, ó. Abraçar-te-ei. Abraçar-te-ei. Olha que coisa linda. Imagina tu tem uma namorada, tu tem um namorado. E aí, sei lá, deixa eu pensar aqui, ó. O Gui. O Gui chega para a pessoa que ele ama e diz assim: olha só, beijar-te-ei. Beijar-te-ei. Ah, tu lança um beijar-te-ei, ou tu toma um tapão, ou a pessoa fica. Entendeu? Não tem como tu ficar alheio a um beijar-te-ei. Sacou? Por quê? Porque ele é bonito, né, de falar. Vai dizer. Puta, era só pra mim. Desculpa. Mas a Marina disse: eu dou o tapão. Puta merda, era privado essa mensagem. Viajei. Mas enfim. Mas a ideia, pelo menos não era nada constrangedor. Mas a ideia é a seguinte, tá? Foi mal. Pô, muito burro. A moral é a seguinte, tá? Tu vai ter aqui um verbo que obrigatoriamente está no futuro, daí pode ser no futuro do presente, ou pode ser no futuro do pretérito, não tem problema nenhum. E aí tu vai ter a colocação dessa pessoa do discurso no meio desse verbo. Mas onde vai ser no meio desse verbo? Entre a parte infinitiva e a parte desinencial. Aí tu vai ficar assim, mas como assim desinencial? Bom, daí tu vai voltar lá para os estudos de formação de palavras e tu vai lembrar que nós temos uma coisinha chamada desinência.
O que que é a desinência? A desinência é a terminação da palavra que te dá informações. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo jogar, o que que eu vou ter depois? Eu vou ter um jog, que vai ser o meu radical, e aí eu vou acrescentar coisas, como, por exemplo, aí eu tenho jogo. Aí eu posso ter um jog mais jog mais as. O que que é isso aqui? É a desinência. Então, esse jogo é de primeira pessoa do presente do indicativo. Joga, terceira pessoa do presente do indicativo. Jogas, segunda pessoa do presente do indicativo. Só que eu só sei que é primeira, segunda, terceira pessoa, se é presente, se é futuro, se é pretérito, a partir da colocação desse negócio aqui, ó. Então, o que eu tô querendo te mostrar aqui é que tu tem um EI que te dá a noção de futuro. Tu tem um IA que te dá a noção de futuro. E esse EI e esse IA que te dá a noção de futuro, eles estão separados do resto do teu verbo pelo pronome. Aí, prestem atenção no que eu vou te dizer agora. Aí tu vai ficar assim, ó. Tá, professor, mas eu não entendo por que que isso acontece. Qual é a moral? Por que que os caras inventam um negócio tão chato e tão difícil e tão nada a ver? E a resposta é muito simples, tá? Esses abraçar-te-ei, beijar-te-ei, abraçar-te-ia, isso é criado a partir do momento em que tu entende que o latim ele não tinha uma desinência, ele não tinha uma terminação de futuro. Então, toda vez que tu tinha que fazer um verbo no futuro no latim, tu era obrigado a botar um verbo auxiliar. Então, basicamente, prestem atenção no que eu estou dizendo, tá? Para de fazer qualquer viagem aí que tu está fazendo e presta atenção no que eu vou dizer. Que é legal isso aqui. É legal tu saber coisas que ninguém mais sabe. Vocês lembram quando eu falei para vocês da locução? Se tu não lembra, eu vou te dizer de novo, tá? A locução é quando tem duas palavras valendo como se fosse uma. E eu usei, por exemplo, a questão do amor materno para te explicar isso. Por que eu te expliquei o amor materno? Porque materno é um adjetivo que está caracterizando amor. Só que dependendo, eu em vez de dizer amor materno, pode ser amor de mãe. E esse de mãe é literalmente a mesma coisa. Só que aqui eu não tenho um adjetivo, eu tenho uma preposição mais outro substantivo. Só que esses dois valem como uma locução adjetiva. Por que que eles valem como uma locução adjetiva? Porque apesar de não ser um adjetivo, porque adjetivo é uma classe de palavra, uma palavra, apesar de não ser um adjetivo, esses dois aqui têm a função de um adjetivo. Por isso é uma locução adjetiva. A mesma coisa acontece com locuções adverbiais, a mesma coisa acontece com locuções verbais. Então, se tu for olhar para uma locução verbal, por exemplo, tá? A locução verbal, ela funciona assim, ó. Eu vou viajar. O que que vai acontecer? Esse vou viajar equivale a um eu viajarei. Vocês concordam comigo? Não precisa responder. Só balança a cabeça em casa assim, ó. Eu vou viajar é a mesma coisa que eu viajarei. É literalmente a mesma coisa, tá? Aí esse viajarei aqui, ele é um futuro do presente. Que tu tá acostumadíssimo a ler. Mas tu não tá acostumadíssimo a dizer. Então, se tu chega para um amigo teu e tu tem um planejamento de viagem, tu nunca vai dizer assim, eu viajarei no final do ano. O que que tu vai dizer? Eu vou viajar. Então, esse vou viajar, ele equivale ao viajarei. Só que são dois verbos valendo como se fosse um só. Então, isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é um resquício do latim. Por quê? Porque no latim, eles faziam exatamente isso. Eles não tinham uma terminação, ó. Eles não tinham uma terminação que era só para futuros. Não tinha isso. Então, o que eles tinham que fazer quando diziam alguma coisa que estava no futuro? Eles tinham que botar um outro verbo dizendo, ó, está no futuro. Que é o caso do vou viajar. Quando eu digo eu vou viajar, o verbo viajar não está no futuro. É só o verbo viajar. Quem é que diz que o verbo viajar está no futuro? O vou. Entenderam? Eu vou viajar. Então, ó, lá para frente. O latim era assim, tá? E aí, dentro desse o latim era assim, a gente tem o resquício que traz para o nosso português moderno.
Porque o que vai acontecer? Vocês já devem ter percebido alguns textos que tem um ei. O que é esse ei? É o verbo lá do latim que foi evoluindo até o nosso. Por exemplo, hei de conquistar a donzela. Hei de conquistar o terreno. Hei de conquistar o meu castelo. Tem uma música gauchesca, que é a Guri do César Passarinho, que é hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Olha só. Hei de ter uma tabuada. Vocês já viram esse ei em algum momento? Isso é muito formal. Isso é texto assim, ó, extremamente formal, e esses textos mais antigos, assim, que vai aparecer esse hei de fazer tal coisa, hei de ter o meu, sabe? Vocês já viram isso em algum lugar? Pois esse ei é literalmente esse ei aqui, ó. Só que ele ficava fora da palavra, antigamente, lá no latim, ele ficava fora. Então tu tinha o ei de conquistar, por exemplo, traduzindo para o português, que aos pouquinhos ele foi se incorporando à palavra e que virou um conquistarei. Aos pouquinhos ele se incorporou na palavra e virou um conquistarei. Só que lá no latim a gente ainda tem esses resquícios de evolução para a nossa gramática moderna, em que ele é compreendido ainda como como uma coisa à parte, como uma coisa à parte da palavra. Esse ei que está no final do conquistarei. Por isso que a gente às vezes usa separado. Ei de conquistar, ei de fazer, ei de ter uma tabuada. Então, dentro dessa perspectiva de separação de termos, a gente tem a possibilidade de colocação de pronome no meio. E vou dizer mais. Vocês sabiam que vocês fazem mesóclise o tempo todo? Vocês fazem mesóclise o tempo inteiro. Inteiro. Só que a gente nunca se dá conta. Por que a gente nunca se dá conta? Porque o hei de conquistar, ele é equivalente a esse vou viajar, tá? Por quê? Porque tem o hei dizendo que é futuro e o conquistar é o verbo. Tu tem o vou dizendo que é futuro e o viajar que é verbo. Então são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então tu chega e diz assim, ó, vou usar a Marina de exemplo agora, porque eu vacilei dela antes. Eu digo assim, ó, Marina, Marina, quando eu te ver, eu vou te abraçar tanto, mas tanto que tu vai explodir de tanto carinho. Marina, eu vou te abraçar tanto, mas tanto, olha só, vou te abraçar, futuro, verbo, pronome no meio. Isso é uma mesóclise. Futuro, verbo, pronome no meio. Mesóclise. Vou te abraçar. Eu vou te encher de soco. Vou te, vou te cagar a pau. Tá. Vou te cagar a pau. Seria um cagarei a pau. Cagareite. Cagar-te-ei a pau. Fica mais legal assim, né? Em vez de dizer vou te cagar a pau, quando tiver uma briga, diz cagar-te-ei a pau. Cagar-te-ei a pau. Bah, maravilhoso isso. Adorei. Vou usar isso numa briga. Maravilhoso. Aí nós temos, por exemplo, aqui, ó. Eu viajaria. Viajaria. Opa. E aí, daí, olha só, chegou um negócio no inbox aqui que eu achei maravilhoso. Mas vocês entenderam até aqui? Só antes de eu seguir adiante. Vocês entenderam até aqui a ideia? É muito legal, né? Mesóclise é mais fácil do que parece. Só que a gente fica apavorado, porque a gente só pensa no abraçar-te-ei. Mas tem também o vou te abraçar, que é a mesma coisa, tá? Só que na prova não vai cair o vou te abraçar, vai cair o abraçar-te-ei se por um acaso cair, coisa que nunca acontece, tá? Mas, enfim, vocês estão agora por dentro dessas colocações e estão sem medo. A ideia é só, olha só que coisa maravilhosa. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ah, meu, eu fico muito feliz com essas coisas.
Vocês lembram que eu falei para vocês que mesmo no nosso erro, existe alguma coisa de inteligente no que a gente faz? Por exemplo, tá? Tu tem um pronome agente. E aí, o agente é equivalente a nós. Então tu diz, por exemplo, nós fazemos. Aí a pessoa chega e diz a gente fazemos. Não, mas peraí, não é a gente fazemos. Por quê? Porque a gente faz. O agente, apesar de ser primeira pessoa do plural, ele é conjugado como terceira pessoa do singular. Então é a gente faz, não a gente fazemos. Só que a pessoa que fala a gente fazemos, ela é inteligente por quê? Porque ela conseguiu fazer a ligação de que o agente e o nós são a mesma coisa. Se o nós é conjugado de uma forma, o agente deve ser da mesma. Só que daí ele vai aprender que não é. Mas tem uma coisa de inteligência nesse erro, entendeu? E é por isso que a gente tem que valorizar todas as pessoas do mundo, porque tem coisas rolando no teu cérebro aqui. E aí, meu, isso é muito delicioso. Tem uma coisa que é o eu viajaria e o eu ia viajar. Vocês falam assim, eu viajaria. Eu ia viajar. Só que qual é o problema? O ia, que é o verbo auxiliar, ele está no pretérito imperfeito. Então, o equivalente de eu viajaria é eu iria viajar, não ia viajar. Por quê? Porque eu viajaria está no futuro do pretérito e o iria está no futuro do pretérito. Então, o eu viajaria para eu ia viajar não está certo. Não está certo. Eu viajaria equivale a eu iria viajar. Mas por que que a gente fala eu ia viajar? Por que que todo mundo fala eu ia viajar? Eu ia fazer tal coisa, eu ia. Por que que a gente fala eu ia? Literalmente por causa dessa mesma coisa que acontece do ei. Em que tu tem o ei sendo separado e vindo para frente do ei de conquistar, ei de fazer tal coisa. Aí tu desloca o ia também e transforma na mesma estrutura. Eu ia viajar, eu ia conquistar. Mas não tá certo, porque são casos diferentes. Mas tu não acha, olha só, gente, vocês não acham isso muito a fuder? Não é muito legal tu perceber que tu cria um padrão no teu cérebro de forma empírica. Eu não tinha explicado isso para vocês. Ninguém tinha explicado para vocês esse bagulho do whey de conquistar. Que tu descola só o whey. Só que dentro do teu cérebro, tu cria isso como um padrão, e quando tu tem conquistarei, hei de conquistar, conquistaria, ia conquistar. Tu pega e cria o mesmo padrão e reproduz esse padrão. Isso não é maravilhoso? Tá errado. Mas é maravilhoso porque tu faz isso sozinho. Porque o teu cérebro funciona de uma maneira maravilhosa. Vocês não ficam felizes com isso? É muito legal. Isso é literalmente eu dizendo que vocês são geniais. Não é legal? Fala comigo. Daí chegou uma mensagem assim, ó, iria viajar dá ideia de condição. Tipo, eu até iria viajar, mas tal coisa aconteceu. Na minha cabeça, pelo menos, passa essa impressão. É literalmente isso, tá? Tá 100% certo. Que é a mesma coisa do viajaria. Por isso que iria viajar e viajaria é a mesma coisa. Só que o ia viajar tá errado. Aliás, não é que esteja errado. É que o ia viajar não equivale a viajaria. Não equivale. Porque ia viajar é no pretérito imperfeito. É um tempo diferente do viajaria, que é futuro do pretérito. Mas a gente vai ver isso quando eu começar a falar de verbos com vocês, que vai ser o mais breve possível, que eu gostaria que fosse hoje, mas não tem como, porque a gente tem que falar de redação ainda. Então vai ser na semana que vem. Mas eu preciso dar um sprint nessas coisas de verbo aí também, porque verbo é a coisa mais importante que vocês vão ver na vida de vocês. Mas é isso aí. Vocês não ficam arrepiados assim, tipo, cara, eu sou muito inteligente. Vocês não ficam assim? Não? Tá bom. Vamos seguir adiante. E aí eu vou mostrar para vocês a substituição pronominal rapidamente. Por quê? Porque a substituição pronominal cai em provas de concursos. O que, que é a substituição pronominal? Esse aqui vocês têm que ficar arrepiados. Esse aqui
eu faço questão que vocês olhem e digam: "Ah, vamos fazer esse combinado? Quando eu terminar a explicação, vocês têm que fazer assim, ó. "Ah", pode ser? Ou eu posso ficar falando sozinho também, essa é outra opção. A outra opção é essa. Eu ficar sozinho. Tá, obrigado. A Marina e o. Deixa eu ver aqui. A Marina e o Gabriel vão ganhar uma estrelinha dourada no caderno deles depois da aula. Ela falou: depende, só faço eu ficar surpresa mesmo. Tá bom, isso eu não posso prometer, porque vai que tu já tenha visto na tua vida, isso, sei lá. Mas olha só, gente, isso aqui é realmente muito importante, tá? Nós vamos falar de substituição pronominal específica. E esse quadro que eu vou colocar para vocês agora é um quadro que eu preciso que vocês guardem de alguma maneira que seja muito visível. Se ela faz uma cartolina, bem, vai numa papelaria, compra uma cartolina, compra umas canetinhas, tesoura sem ponta, durex, cola bastão e faz um desenho bem bonito, tá? Tu vai fazer exatamente o que está aqui, ó. Nesse cartaz, tu vai colar no banheiro, na frente do vaso. Tu sentou para fazer o teu servicinho, tu olha para aquele negócio e fica assim, ó. Aham. Fica olhando. Guarda. Que isso aqui cai. Sempre. 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 Mas tu vai fazer assim, ó, vestibular da URGS. Pode. Eles diminuíram de 25 para 15 questões, tá? Se acontecer. Mas assim, ó, eles podiam diminuir para 3 questões. Uma ia ser crase e outra ia ser essa aqui. Entendeu? Porque isso aqui cai sempre, sempre. Então, olha só. O que é a substituição pronominal? É tu pegar um pronome e colocar no lugar de um termo na frase, mas baseado em sua função sintática. E qual é a função sintática que eu quero que vocês guardem? A do objeto direto e do objeto indireto. Sempre que eu tiver um objeto direto, ele será trocado por o ou por a. Sempre que eu tiver um objeto indireto, ele será trocado por lhe. E apenas isso. Porque algumas pessoas acham que o lhe é uma colocação formal. O lhe é uma colocação de bonito. Tipo assim, quanto mais bonito eu quero ser na minha frase, mais eu vou colocar esses termos assim. Então eu vou botar um lhe aqui, porque o lhe faz isso aqui. Não, não é assim que faz. Às vezes tu tá passando vergonha, que tu acha que tu vai botar um lhe e vai deixar mais bonito. Não. O lhe é um objeto indireto, é a colocação de uma preposição junto a um termo. É isso. Então, basicamente, a gente tem que fazer uma separação agora entre objetos que ela ainda não aconteceu formalmente no nosso estudo, mas eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? Dentro de uma oração, tu vai ter o SVO, que isso aqui eu já mostrei, sujeito, verbo, objeto, em que às vezes esse objeto será acompanhado ou não por uma preposição. Aí, tu vai lembrar da preposição. Deixa eu até ver aqui se tem espaço nos slides de classe. Numeral. Não, não tem espaço. Vamos botar aqui desse ladinho. A gente está olhando todas as classes, ó. Aí eu vou colocar a preposição aqui embaixo. Preposição. O que é a preposição? É uma classe que liga termos da oração. Não liga orações, como, por exemplo, a conjunção faz, mas ela liga termos da oração. Aí tu, no colégio, decorou. Decorou que é o a, ante, após, o, sei lá, não sei qual é a ordem que tu decorou aqui. Mas eu vou colocar o a, ante, para, por, sob, em, com, de. Tudo isso é preposição. Tu lembra disso no colégio? Espero que sim. Que provavelmente tu decorou isso aqui. Todo mundo decora isso aqui em algum momento do colégio, tá? Então, basicamente, a preposição ela liga termos das orações e, claro, ela tem a sua noção de sentido específica ali. Se eu disser, comprei um presente para a Marina, Marina está recebendo o presente. Comprei o presente com a Marina, ela foi junto comigo para comprar esse presente. Entendeu? Então, tipo assim, tem noções de sentido diferentes ali, tá? Então é fácil de tu identificar a preposição. A moral agora é tu reconhecer que às vezes o objeto tem preposição e às vezes não, tá?
Então, esse objeto aqui, vou colocar do lado. Quando ele... Não, deixa eu reorganizar isso aqui. O objeto. Quando ele é direto, é porque ele é sem preposição. Ele não passa por uma preposição. Ó, ele não passa por uma preposição. E quando ele é indireto, ele é com preposição. Ó, a gente ainda não viu na prática, mas a pergunta é: vocês conseguem guardar essa informação? Objeto direto, sem preposição. Objeto direto, sem preposição. Objeto indireto, com preposição. Guarda essa informação, porque assim que eu terminar verbo, eu já taco os objetos na cabeça de vocês, daí vocês já guardam, entendeu? Mas nesse primeiro momento, o que eu preciso é saiba dessa informação. O objeto direto não tem a preposição. Por exemplo, vamos ver o exemplo agora. Se eu disser assim, ó, eu comprei um livro. Eu comprei um livro. Ah, mas essa frase é muito besta. É, claro que é besta. Primeira explicação que eu tô dando. Ó, verbo, sujeito. Quem compra, compra alguma coisa. Então, isso aqui é o complemento desse verbo, que a gente vai chamar de objeto. A pergunta é: esse complemento do verbo, ele está ligado ao verbo por uma preposição? Não. O que é esse um? Pode ser um numeral, pode ser um artigo. Depende do contexto. Lembram? Quando eu digo eu comprei um livro, se é um livro e não dois livros, e isso eu vou saber pelo contexto, é um numeral. Se esse um livro é tipo qualquer livro, não te interessa, então ele é um artigo. Mas o que importa aqui é, não é uma preposição. Se ele não é uma preposição, esse objeto é direto ou é indireto? Se é sem preposição, ele é direto. Literalmente é isso. Guarda, guarda. Assim como, se eu disser, eu gosto da Marina. Eu gosto da Marina. Ela é muito legal. O que vai acontecer aqui? Eu tenho gosto como verbo, eu tenho eu como sujeito, e aí eu tenho um complemento verbal, que é o da Marina, porque quem gosta, gosta de alguém. Então aqui eu tenho o objeto. Tá aqui o objeto. A pergunta agora é: esse objeto é direto ou é indireto? Direto ou indireto? Bom, aí tu vai olhar, tem Marina aqui que é um substantivo, mas tem um da. O que é esse da que tá aqui? É um D mais A. Então eu tenho o A do artigo, que é a Marina, mas eu tenho um D ali. E esse D é o quê? Uma preposição. Preposição. Então, se eu tenho eu gosto da Marina e esse da Marina aqui, ó, o Marina tá ligado a gostar por uma preposição, objeto indireto. Fechamos assim? Fechamos assim? Então tá bom. Aí o que vai acontecer agora? Tu vai ter uma noção de substituição pronominal, em que tu tem a seguinte frase. Vou botar um azulzinho. A seguinte frase. Não gostei desse tom de azul. Melhorou, será? Sim. Por exemplo, entreguei um presente para a... Deixa eu achar outro nome que eu estou usando muito da Marina. Para a Yasmin. Pronto. Entreguei um presente para a Yasmin.
Qual é a minha primeira tarefa quando for responder qualquer tipo de questão na vida, tá? Na vida. Porque eu já falei para vocês, a tarefa do professor de português ela se torna mais difícil a partir do momento que tu ensina toda uma lógica pro aluno e aí o aluno chega na prova e faz no feeling. Tipo, ele sabe, eu ensinei todos os bagulho para ele, de colocação pronominal, substituição pronominal, crase e tal. Aí ele abre a prova e pensa, eu acho que é essa aqui é certo. Ah, daí é... Como é que era? Cagar-te-ei na porrada. Seria tipo isso. Então, a moral é a seguinte, tem que fazer uma análise sintática, que não necessariamente tu vai ficar desenhando coisas, mas pelo menos na tua cabeça tu tem que ter isso, vai do quanto tu tá seguro para fazer isso. Então, a primeira coisa é verbo, né? O verbo é aqui, ó, entreguei. Entreguei. Esse é o verbo. Só que aqui tu tem um objeto, que quem entrega, entrega algo, e nesse caso tu tem outro objeto, que é quem entrega, entrega algo para alguém. Tan, tan, tan. Quem é o sujeito? Eu. Como é que eu sei que eu é o sujeito? Por causa da terminação do verbo. Entreguei. Não vai ser tu entreguei. Não vai ser ele entreguei. É eu entreguei. É a única possibilidade. Então, eu é o sujeito que está, entre aspas, oculto. Não aparece na frase. Tranquilo? Beleza. Então, essa aqui é a frase. Fiz uma análise sintática inicial para vocês. Agora eu vou fazer uma questão para vocês. Apaguei. Porque tu certamente entendeu. Apaguei, apaguei. E apaguei, e apaguei. Certamente tu entendeu. Agora eu vou te fazer uma questão. A questão é a seguinte, ó. Considere as seguintes... Ah, que engraçado os negócios do Zoom. Que loucura. Considere as seguintes propostas de alteração de segmentos do texto. Vamos lá. Proposta 1, proposta 2, proposta 3 e proposta 4. Quais estão corretas? Aí a proposta 1 é assim, ó. Entreguei a um presente. A proposta 2 é entreguei-lhe um presente. A proposta 3 é entreguei-o para a Yasmin. E a proposta 4 é entreguei-lhe para a Yasmin. Olha só. Considere as seguintes propostas de alteração de segmentos do texto. Proposta 1, 2, 3 e 4. Quais estão corretas? Apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 4, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3, apenas 3 e 4, apenas 1 e 3, apenas 1 e 4, apenas 2 e 4, apenas 1, 2 e 3, apenas 2, 3 e 4, apenas 1, 3 e 4, apenas 2 e 3 e 4, nenhuma das anteriores. Sei lá, entendeu? Tipo, dei várias possibilidades aqui para vocês. Vocês têm que me dizer quais dessas frases que eu dei estão corretas com base na frase original. E aí? Respondam-me. Entreguei um presente para Yasmin. E aí eu tenho que substituir por pronomes. Preciso de respostas. Apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 4, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3, apenas 3 e 4, apenas 2, 3 e 4, apenas 1, 2 e 3,
apenas 1,4, apenas 2,20, sei lá, entendeu? O que nós temos que fazer para chegar nessa resposta? Olhar para todos os elementos que estão aí no meu slide. O objeto direto a gente troca por O ou por A. O objeto indireto a gente troca por lhe. Então, para que eu consiga fazer essa questão, é impossível fazer sem analisar sintaticamente. Então, entreguei ao verbo, eu é o sujeito, essa parte a gente já superou. E aí eu coloquei que um presente é um objeto e para Yasmin é outro objeto. A questão agora é os tipos de objeto. Um presente está ligado ao entreguei sem passar por uma preposição. Um presente pode ser artigo ou pode ser numeral. Então, isso aqui é um objeto direto. Para a Yasmin, olha, tá ligado ao entreguei esse para Yasmin? Perdão. Tá ligado ao entreguei esse para a Yasmin por uma preposição para. Tan, tan, tan. Então, isso aqui é um objeto indireto. Sacaram a noção? Então, o que vai acontecer na minha frase? Se eu quiser tirar o para Yasmin da frase, o para Yasmin é objeto indireto, né? Então, se eu tirar esse para Yasmin da frase, a única possibilidade de substituição é com lhe. Porque o lhe substitui objetos indiretos. E o para Yasmin é objeto indireto. Então, se eu tirar o para Yasmin, eu boto o lhe no lugar. Se eu tirar um presente, esse um presente é objeto direto. 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 E para trocar objeto direto é o ou a. Então, se um presente é masculino, então é o. Já partimos desse princípio. Então, eu tirei esse um presente e botei o que no lugar? O. O. Então, o que vai acontecer? Na frase 1, nós temos entreguei-a um presente. Não, mas peraí. Um presente é objeto direto. O que eu estou trocando é o para Yasmin. Se eu estou trocando para Yasmin, eu tinha que botar um lhe aqui. Nem pensar. Estão pegando a ideia? 2. Entreguei-lhe um presente. Ó, um presente é objeto direto. E o para Yasmin eu troquei por um lhe, correto? É exatamente o que tem que fazer. Exatamente o que tem que fazer. Se eu tirei o para Yasmin da frase, botei um lhe no lugar, que é o objeto indireto. 3. Entreguei-o para Yasmin. Bom, para Yasmin aqui é o objeto indireto e eu tirei um presente da frase. Se eu tirei um presente da frase, ele é objeto direto, troco por o ou por a. Entreguei-o para Yasmin. Perfeito. Frase 4. Entreguei-lhe para Yasmin. Não, peraí. O que eu estou tirando da frase é um presente. Se eu estou tirando da frase um presente, eu não posso botar lhe no lugar de um presente. Então, dizer entreguei-lhe para Yasmin, não, não, porque se lhe representaria o objeto direto, nem pensar. Nem pensar. Então, resposta certa, apenas 2 e 3. Esse é o momento que vocês fazem. Ah, aí sim, hein? Me surpreendeu. Bom, muito bom. Muito bom. Vamos fazer um resumo rápido aqui novamente, ó. O que eu quero que vocês guardem? Essa tabela. Essa tabela aqui vocês têm que ter. Guarda essa tabela aqui. Que ela vai te ajudar a responder os bagulhos. Porra, eu tô todo torto. Vamos lá. Essa tabela aqui vocês têm que ter. Que é a da substituição pronominal. Objetos diretos, eu boto o e a. Objetos indiretos, eu boto lhe. Para que eu consiga responder uma questão como essa, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Análise sintática. Não dá para fazer sem análise sintática. Não dá. Ah, mas professor, eu senti no meu coração que era 2 e 13 e acertei. Vai te cagar. Vai te cagar. Não tem nada a ver. Não tem sentimento aqui. Não existe sentimento. Tá? Então, quando tu fizer análise sintática, tu vai descobrir que entreguei um presente para Yasmin. O objeto direto é um presente. Por quê? Porque não passa por preposição. E tu tem o para Yasmin, que é o objeto indireto. Por que é objeto indireto? Porque é um para.
que é o para. Ok? Então, se vocês tirarem o para da frase, o para Yasmin, isso é o objeto indireto. Então, o para a Yasmin, literalmente, é isso aqui, ó. Para Yasmin é literalmente o objeto indireto, que eu faço isso aqui. Então, se na frase eu tirar o para Yasmin, eu tenho que botar o Lia no lugar, que é o caso da frase 2. Na frase 2, entreguei Lia um presente. O que eu tirei da frase? O para Yasmin. Então, eu botei um Lia no lugar. Entreguei Lia um presente. A mesma coisa na parte do objeto direto, que é um presente. Um presente. Ah, não tem espaço mais para isso. Mas um presente é o objeto direto, portanto é o. Quando eu tirei aqui na frase 3 um presente, eu botei o no lugar. Por isso que a resposta é 2 e 3. Por que que o 1 e o 4 estão errados? Por que que o 1 e o 4 estão errados? Porque entreguei-a um presente. O que esse A está substituindo? Para Yasmin. Pode o A substituir o para Yasmin nessa frase? Não. Por quê? Porque o para Yasmin é Lê. É Lê. Se eu botar um A é porque tá errado. Não é A, é Lê. Então, eu entreguei-lhe um presente. Se eu botei entreguei A, não. Aqui eu estou considerando o para Yasmin como se fosse objeto direto. Não é objeto direto. Não é. Tá? Assim como na 4. Qual é o problema da 4? Entreguei-lhe para Yasmin. Tu tem esse para Yasmin que equivale a lhe e um presente que equivale a o. Tu tá botando lhe como se fosse um presente. Não. É o. É o. Por quê? Porque é objeto direto. É função sintática. Ah, professor, mas é que eu sinto que o lhe tem que... É a função sintática. Não discuta com a função sintática. Se um presente é objeto direto, ele será substituído por o, não por lhe. Se o Yasmin, nesse caso, é objeto indireto, se eu tirar Yasmin da frase, eu vou botar um lhe. E aí, tudo isso é relacionado com função sintática. Não com beleza, não com ser formal, não com sei lá o quê. Vocês estão pegando? Mas eu acho muito legal isso aqui, cara. Justamente por causa disso, porque daí ele é uma quebra de um leve paradigma no nosso cérebro, né? Porque a gente tem ali uma compreensão de que as coisas são feitas com base no mais bonito. Porque alguém colocou isso na nossa mente, ah, que é mais bonito fazer tal coisa e tal. Mas não é pelo mais bonito, nunca é mais bonito. Nunca é pelo mais bonito. Se fosse por beleza, inclusive, beleza é relativo. Né? Primeiro que beleza é relativo. Segundo que não pode ser critério, né? Ser mais bonito. Tipo. Mas esse slide tá bonitinho, né? Que orgulho, fiquei feliz. Normalmente meus quadros são bonitos, tá? Quando eu escrevo no quadro, eu acho que ele fica bonito, tipo, fica padronizadinho. Só que no slide fica meio bagunçado, porque eu escrevo aqui, daí vou ali, daí troco as cores, às vezes não troco. Aí, sei lá. Mas eu juro que no quadro fica bonitinho. Gostei desse slide aqui. Enfim, se vocês entenderam, eu vou passar rapidamente para outro pronome. Porque eu quero terminar até as 10 horas, tá? Ah, tem 10 minutos. Meu Deus do céu. Gente, vamos fazer o combinado. Carol, fala comigo. Carol, fala comigo. Eu posso terminar a parte gramatical e voltar a ler o texto só na semana que vem? Que eu tô meio empolgado. Tu me autoriza? Obrigado. Carol falou como passar rápido essa aula. Eu também acho. Eu não falei nada. Eu tinha mais 800 coisas para falar. Mas assim, obrigado. Eu amo vocês, de verdade. Eu fico muito feliz com vocês. Mas, tipo, a aula de hoje ela foi muito top, assim, na questão de coisas importantes, assim. Coisas importantes de guardar. Questão da colocação pronominal, da substituição pronominal, isso aí cai muito. E principalmente na prova de redação, as pessoas têm muita dificuldade no que colocar. Então, eu acho que deu uma clareada aí na mente de vocês e vai cair na prova. Só que, eu tenho tanta coisa pra falar nesse mundo, cara. Eu me empolgo a fuzel, assim, que loucura. Ah, vocês são pessoas incríveis. Eu amo vocês, tá louco? Sério mesmo. Vocês são demais. Deixa eu colocar aqui. Tá, então, o que eu ia fazer? Pronome possessivo, rápido.
e o demonstrativo. Vamos começar pelo pronome possessivo. O que vai acontecer aqui? O pronome possessivo ele é um pronome que indica uma posse, uma noção de pertencimento. Pertencimento. Então não traz muita dificuldade. Mas eu vou fazer uma citação de uma coisinha que as pessoas não se dão conta que pode dificultar a tua vida, tá? Então nós vamos manter a ideia da primeira, segunda e terceira pessoa, mesma lógica. Qual é a primeira pessoa? É eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, é ele. Só que nessa questão de posse, tu vai indicar um pertencimento em si, tu tem a primeira pessoa sendo meu ou minha. Essa caneta é minha. Essa caneta pertence a mim. Eu sou o dono dessa caneta, então essa caneta é minha. Vocês viram como não traz dificultação? É barbado? É barbado? Então tá. Meu e minha. Segunda pessoa, teu e tua. Terceira pessoa, seu e sua. Aí no plural, nosso e nossa, vosso e vossa, e vossas. E aí tu tem, sei lá, seus. É barbada. Não estou dificultando isso. Só que tem uma compreensão que fica embananada na cabeça das pessoas que eu quero que vocês guardem no coração agora. Vocês nunca mais vão errar isso na vida de vocês. Que é a seguinte. Certa feita, mostrei para vocês as pessoas do discurso. Deixa eu botar as pessoas do discurso. Aí nós temos a primeira pessoa, nós temos a segunda pessoa e nós temos a terceira pessoa. E a primeira pessoa fala com a segunda. Legal. Então aqui eu tenho eu, aqui eu tenho tu e aqui eu tenho ele. Qual é a compreensão básica que eu precisava que vocês guardassem? Qual é a compreensão básica que eu precisava que vocês guardassem? Que a primeira pessoa e a segunda pessoa participam da conversa e a terceira pessoa não. A terceira pessoa é assunto. Ela é fofoquinha. Ela não participa da conversa. Então é eu falando com o Gabriel sobre o João Atanásio. O João Atanásio não está participando da conversa. Eu chego o Gabriel e digo, ô meu, tu viu o que o João Atanásio fez? Ô meu, não gostei do que ele fez. Não gostei. O João dormiu a aula inteira de português. Dormiu, porque eu tenho certeza que o João botou no computador e foi deitar assim, ó, e fiz a provocação, daqui a pouco ele vai aparecer dizendo, tô aqui, só. Tô brincando, pode ficar deitado, João. Enfim, daí a questão é a seguinte. Deixa eu ver. Chegou! Ele chegou! Muito bom. Daí é o seguinte. Nós temos a primeira, a segunda pessoa e a terceira pessoa. A terceira pessoa não participa da conversa, ela tá fora, tá fora, tá fora, tá fora. Só que, nessa construção de pronomes, nós temos o você. Vocês lembram que o você é um pronome que ele equivale a uma segunda pessoa, por ser o meu interlocutor, mas ele sempre é conjugado como terceira? Como assim conjugado como terceira? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Eu jogo. Tu jogas. Ele joga. Você joga. Então ele é um de segunda, mas tu não diz você jogas. Tu diz você joga. Então ele equivale a uma terceira. A gente encara ele como terceira. Beleza? Então qual é a discussão que eu quero fazer com vocês aqui que eu preciso que vocês entendam? Que eu digo meu para a primeira pessoa. Eu digo teu quando a posse é da segunda pessoa. E eu digo seu quando a posse é da terceira pessoa. Que pode ser ele e pode ser você. E aí, como é que eu vou diferenciar? É isso que... aqui que está o pulo do gato. O the jump of the cat. É aqui.
tá? Jump of the Cat é muito bom, né? O que vai acontecer? Tu vai ter que pensar numa coisinha chamada paralelismo. Mas, professor, o que é paralelismo? Paralelismo é se tu fizer de um lado, tu tem que repetir do outro lado, que fique paralelo, assim, ó. Então significa que a partir do momento que tu escolheu uma forma de se referir à tua segunda pessoa, tu é obrigado, formalmente, a usar sempre essa mesma forma até o final da conversa. Como assim, professor? Tô ficando confuso. Calma, calma. Olha só. Tu vai conversar com uma pessoa e tu nasceu no Rio Grande do Sul. Como é que tu chama a tua segunda pessoa? Tu chama de tu. Normalmente é assim, tu chama de tu. É muito difícil um gaúcho chamar de você. Só que tu nasceu, sei lá, em São Paulo. Se tu nasceu em São Paulo, dificilmente tu vai usar tu. Tu vai usar o você. Por questões de costume. Depois a gente pode problematizar isso, inclusive. Eu acho bem legal. Mas a ideia é, se eu uso tu e vou me referir, deixa eu pegar um nome aqui, a Bianca, eu quero falar com a Bianca. Eu digo, Bianca, tu tá bem? O que é isso? Eu tô assumindo que a Bianca para mim é um tu. Se eu nasci em São Paulo, eu chego, Bianca, você tá bem? Ô, Bianca, você tá bem? Então, esse você, eu tô assumindo que a Bianca é você para mim. Vocês estão sacando a diferença? Eu escolhi tratar a Bianca como tu. Então, se eu escolhi tratar a Bianca como tu, eu vou usar esse tu para sempre. Pelo menos até o final da conversa. Isso é gramática. Isso é o paralelismo. Eu não posso começar falando tu e mudar para você no meio. E vamos assumir uma coisa entre nós aqui. Eu estou falando de gramática formal. Numa conversa, se tu falou tu, depois falou você, não, entendeu? Não estou nem aí. Mas eu estou falando de gramática formal. E na gramática formal, a partir do momento em que eu escolhi me referir a ti usando o tu, então eu fico com esse tu até o final. Eu não posso dizer, Bianca, tu dormiu bem hoje? Como você tá? Se eu comecei com o tu, eu não posso mudar para você no final. Não posso dizer, tu dormiu bem hoje? Como você tá? Não posso fazer isso. Vocês estão pegando a ideia? Estão segurando minha mão ainda? Porque eu vou ir devagarinho. Eu tô indo devagarinho. Isso é o paralelismo. Se eu comecei pelo tu, eu vou manter esse tu até o final da vida. Vou ficar com tu. E como que isso me traz algum tipo de resultado? Simplesmente em que esse seu ele vai ser referente a um ele ou a um você, dependendo do tipo de paralelismo que eu estou usando e, obviamente, do contexto em que eu estou utilizando. Então, se eu chego, por exemplo, e digo assim, Bianca, tu dormiu bem? Tu dormiu bem? Como foi a sua noite? Ah, mas isso aí é normal. Chegar uma mensagem que um primo foi para São Paulo por 2 meses e esqueceu que era gaúcho. Isso aí é normal. Na verdade, qualquer lugar que tu for, tu meio que incorpora a linguagem do local, né? Às vezes eu vou para Carazinho e volto falando leite quente, né? Sei lá. Baguri. Vou para Carazinho e volto. Baguri. Daí assim, ó. Bianca, tu dormiste bem? Como foi a sua noite? Sou eu perguntando para Bianca, tá? Presta atenção. Só que a Bianca é um tu. Só que eu quero saber a noite da Bianca. Se eu quero saber da noite da Bianca, eu não posso mudar para sua. Porque se eu coloco esse sua, eu estou presumindo que ela é um você. Então eu estou trocando de tu para você no meio da frase. Não dá para fazer isso. Eu tenho que botar tua. Como foi a tua noite? Obrigatoriamente. Tá? Só que eu mantive esse sua. Oh, que bizarro. Mantive esse sua. Então o que que isso significa? Que eu não estou falando mais com a Bianca. Esse sua
virou um ela, virou um ele, virou uma terceira pessoa que não participa da conversa. Então, basicamente, a situação comunicativa que eu estou criando é a seguinte: a Bianca está aqui conversando comigo e a Bianca dormiu com uma amiga. Tipo, elas fizeram uma noite do pijama. Foi a Bianca e... Deixa eu ver. Foi um nome legal aqui. Foi a Bianca e a Isadora. A Bianca e a Isadora fizeram uma noite do pijama. Aí eu chego pra Bianca e digo: Bianca, tu dormiste bem? A Bianca diz: sim. Aí eu digo: como foi a sua noite? Se eu tô perguntando a sua noite, eu tô perguntando da noite de quem? De quem é a noite que eu quero saber? Como é que foi? Não é da Bianca. Não é da Bianca. A Bianca fez uma noite do pijama com a Isadora. Aí eu tô conversando com a Bianca e digo assim: ó, Bianca, tu dormiste bem? Ela disse sim. Como é que foi a tua noite? Ah, foi boa. Beleza. Por que o tua noite? Por quê? Porque eu tô falando com a Bianca, quero saber da noite da Bianca. Volta. Bianca, tu dormiste bem? Sim. Como foi a sua noite? Botei esse sua, não é mais da noite da Bianca que eu quero saber. É da noite da Isadora que eu quero saber. Como é que foi? Literalmente eu dizer, como é que foi a noite da Isadora? Como é que foi a noite da Isadora? Aí ela vai dizer, ah, não, bah, se mexeu um pouco, roncou muito. Bah, Isadora ronca um monte. Entendeu? E aí vocês ficam assim, ó, tá, mas não faz sentido. Por quê? Porque vocês têm que entender o seguinte: o seu e o sua, quando não equivalem a um você, eles equivalem a um dele ou a um dela. Então, como foi a sua noite? Esse sua noite é equivalente a dizer como é que foi a noite dela. Dela quem? Da Isadora. E não importa se ela está no ambiente ou não, porque ela não participa da conversa. Então, eu estou literalmente perguntando como é que foi a noite da Isadora, como é que foi a noite dela, como é que foi a sua noite. Aí chegou uma mensagem dizendo... Desculpa. Aí chegou uma mensagem dizendo, bah, impossível usar isso no cotidiano. Sim e não. Sim e não. Porque aqui eu tô criando uma situação que é muito difícil, tá? Que daí... E por que que eu tô criando essa situação? Porque a prova, ela gosta de colocar questões do tipo assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre um pronome e o nome a que se refere. Entre um pronome e o nome a que se refere. Aí eles colocam o sua da linha 20. E vão dizer que o sua é referente a Bianca. Não é. O sua tá falando da Isadora. Por quê? Por causa do paralelismo. Então, em questão de prova, isso aqui é muito difícil. Porque ninguém repara nisso. Então, erra muito. Só que daí, no cotidiano não dá para usar. Dá, dá, dá sim. Porque a gente usa o dela, o seu e o sua como se fosse dele e dela. Só que a gente está muito acostumado com essa confusão por causa do gauchês, assim. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou problematizar rapidamente, tá? Vou tentar problematizar em 1 minuto e vocês tentem entender. Vamos lá. A problematização é a seguinte: o gaúcho tem uma síndrome de achar que o tu tá errado. Por quê? Porque o tu traz uma noção, uma certa intimidade, tá? E isso é muito pautado pela mídia. Então, tipo assim, tu vai ver uma novela da Globo, tu vai ver o William Bonner apresentando o Jornal Nacional. Ele não vai usar tu, ele vai usar você. Por quê? Porque ele tá num centro elitizado diferente do nosso uso do tu. Por exemplo, numa novela. Quem é que usa tu numa novela? Quem é que usa tu numa novela? Ou é a nordestina, que foi tentar a vida na cidade grande, São Paulo e Rio de Janeiro, e aí ela trabalha como cozinheira, ou o cara trabalha como motorista, entendeu? Tipo assim, é um bagulho extremamente estigmatizado, em que o você é elite e o tu é uma chinelagem. E aqui eu tô usando bem entre aspas para mostrar o pensamento cotidiano. A questão do tu. Poxa, esse tu, ele é usado na favela do Rio de Janeiro.
Tu tá maluco, meu irmão? Tipo, é um tu que é extremamente estigmatizado. Então, isso passa para nós também, que somos gaúchos e que utilizamos o tu o tempo todo, passa para nós que usar o tu com situações formais é errado. Então, tu não chega, por exemplo, para tua avó e diz, como é que tu tá, avó? Como é que a senhora tá, avó? A senhora tá bem? Sua noite foi boa? Tu tenta ser um pouco mais educado, não utilizando o tu. Mas por quê? Não é porque o tu é errado, não é porque o tu é ruim. É porque se criou um estigma em cima da utilização do tu. E isso confunde a nossa cabeça aqui no Rio Grande do Sul. A gente fica meio, e agora? Será que eu uso tu? Será que eu uso você? Será que eu uso o seu? Será que eu uso o teu? Então, no meio da frase, a gente fica trocando as coisas. Por quê? Porque a gente fica nessa dúvida. Além do que, é muito mais fácil tu conjugar o você do que tu conjugar o tu, porque o tempo todo se cria esse estigma também, porque a gente não usa o tu formal. A gente usa o tu com a conjugação do terceira. Então, eu não vou dizer tu dormiste bem, eu vou dizer tu dormiu bem. E eu sempre fico com esse clima de, bah, eu tô usando o português errado. Bah, tu viu tal coisa? Aí tu fica nesse clima de, bah, tô usando o português errado. Então, em situações formais, tu vai recorrer pro você. Tu vai fugir do tu, vai ir pro você, porque o tu vai errar. Simplesmente porque tu não usa. Tu vais fazer, tu viste tal coisa, tu fizeste tal coisa. Tu não usa assim. E aí tu fica nesse clima de, bah, eu tô errando, e aí tu foge pro você. Então, tudo isso cria na nossa cabeça um emaranhado, assim, sabe? Tipo, fica tudo embananado e daí sai de um jeito, daí vai pro outro jeito, fica confuso, tá? Mas eu tô dizendo tudo isso para vocês, primeiro, para vocês saberem lidar, e segundo, para vocês saberem qual é o fenômeno que tá por trás, para terem segurança na hora de utilizar o português de vocês, tá? Não é, o você não é mais bonito que o tu. Só que muitas vezes a gente recorre pro você porque tem um clima de menos erro. Chegou uma mensagem aqui, ó. O view é outro, né? Já mudei algumas vezes do view para assistiu porque falaram que era estranho. Como assim? Não peguei essa. O que tem a ver? Não peguei essa, viu e assistiu. Qual é a diferença aqui? Essa eu não saquei. Uma vez eu perguntei para um amigo meu se ele tinha visto o filme. Aham. Daí ele falou, viu? Sim, viu. Daí ele falou, não é assistiu? Ah, tu assistiu tal filme. Eu não entendi porque ele ficou nessa comparação, porque pra mim é a mesma coisa, viu, assistiu. Ele quis referir que o viu é algo que tu. Não sei o que ele deu a entender com aquilo lá, mas foi bem estranho. Meu, teu amigo é mongolão demais, então. Não vai na dele. Vai, meu. Ah, não te pauta por um mongolão. Ele deve ser uma ótima pessoa, mas bah, meu, nada a ver. Isso é muito engraçado, né? Eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas se corrigem sem saber nada. Tipo, é que nem eu tinha ganho e tinha ganhado. A pessoa diz assim, ah, eu tinha ganho tal coisa. Aí sempre tem alguém para dizer, não, mas é tinha ganhado. Aí tu fala, tinha ganhado. Aí tem alguém para dizer, não, mas é tinha ganho. As pessoas ficam corrigindo, não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Assim, bah, que chinelagem, tá louco. Bah, teu amigo é chato demais, meu. Agora que tu tá estudando os bagulhos de português, chega nele e corrige tudo agora. Ele vai chegar pra ti, ô meu, pá, tu fez tal coisa. Tu fizeste tal coisa. Tipo, corrige ele agora, exato. Não, tô brincando, não corrijo. Tu já reganha. Mas tem uma vez, cara, eu tinha um colega na faculdade, olha só a história, muito boa essa. Eu tinha um colega na faculdade chamado Von. Ele era jamaicano, tá? E aí ele veio fazer um intercâmbio no Brasil, aqui em Porto Alegre. Daí, olha só, ele é jamaicano, tá? Nascido na Jamaica. Por isso ele é jamaicano. Quem nasce na Jamaica é jamaicano. E aí a língua materna dele é o inglês. Então, obviamente, ele sabe falar inglês. E aí ele veio pro Brasil. E no Brasil ele aprendeu português, mas ele aprendeu na marra. Ele não sabia português antes de vir para cá. Aí ele veio para cá, aprendeu português. E fala bem demais português, bem demais, assim. E falar bem não significa não ter sotaque. Ele tem o sotaque dele, mas ele se manifesta em tudo, assim, vocabulário rico e muito legal, tá? Falar bem não tem nada a ver com pronúncia. Isso é muito importante. Falar bem significa tu conseguir ter desenvoltura para se manifestar nas diferentes situações comunicativas. Isso serve para ti. Ah, eu quero fazer inglês, mas eu tenho um sotaquezinho. Foda-se. Foda-se.
Se tu conseguir chegar nos Estados Unidos e conversar com uma galera, entender umas palestras e ver uns filmes, show de bola. Show de bola, tá? Então ele veio para cá, aprendeu português na marra. Só que na faculdade, ele não fazia português, ele fazia letras francês. Então, olha só, ele falava inglês, ele veio para cá, aprendeu português para, a partir do português, estudar francês. E hoje ele é professor de francês. Ele é um gênio, assim. Sério, nossa senhora, ele é muito incrível. Muito incrível. Ele é um dos caras mais engraçados com que eu convivi na minha faculdade. Assim. A gente ia em festa, assim, ele era muito feliz, tá? Muito legal. E aí, uma vez o Von tava com uma amiga nossa no shopping aqui em Porto Alegre. E o Von, ele aprendeu o português muito no uso, mas muito também pegando livro de gramática. E aí, no livro de gramática, tava lá escrito exatamente isso, ó. Primeira pessoa é meu e minha, segunda pessoa é teu e tua, terceira pessoa é seu e sua. E aí, o seu e sua é equivalente a dele e dela. Olha a ideia, olha só como é que ele usou isso. Ele estava sentado com essa amiga nossa numa praça de alimentação de um shopping. E aí ele começou a olhar no olho dessa minha amiga, olhando no olho dessa minha amiga, e dizia assim, ó, sua bolsa vai cair. Aí ela olhava para a bolsa dela, que estava na cadeira do lado, e dizia, não, tá normal ele, sua bolsa vai cair. Ela, não, tá aqui, tá normal. Sua bolsa vai cair. E aí ela, não, tá normal. E a bolsa da cadeira da guria de trás caiu. Vocês entenderam o que aconteceu? Como ele aprendeu gramaticalmente, o seu e sua é dele e dela. Então ele estava olhando no olho dela dizendo, a bolsa dela vai cair. Só que ele não usou a bolsa dela, ele usou, sua bolsa vai cair. Só que a guria entendeu que era a bolsa dela própria. Só que não. Se fosse dela própria, ele, Von, teria dito, tua bolsa vai cair. Tua bolsa vai cair. Só que ele usou sua bolsa. Por quê? Porque esse sua para ele era dela. Então ele olhava no olho dessa amiga, dizia, sua bolsa vai cair, porque a bolsa da guria da mesa de trás estava caindo. Muito louco, né? Vocês não acham isso maravilhoso? Meu Deus do céu, eu tenho 5 minutos. Eu tinha mais 800 coisas para dizer, meu Deus. Por que que a vida é assim? Vou utilizar só para ver como os outros vão reagir. Sim, faça isso. Sim, cara. Vai, exatamente. Imagina a guria assim, não, cara, eu tô olhando para a bolsa aqui, não vai cair isso, né? Maravilhoso. O maior choque para mim foi quando eu fui para Porto de Galinhas e fiz umas amigas. E chamei elas de gurias. E elas não entenderam o que era, eu fiquei muito confuso. Bah, gurias! Imagina as gurias. Como assim, bah, guria? Bah, guria. Sabe que tem um amigo meu que ele estuda no mestrado dele. Eu não sei exatamente o nome do fenômeno, tá? É muito legal. Mas ele estuda o cantado do Porto Alegrense. Como assim o cantado do Porto Alegrense? A tese dele, a dissertação dele, todo o tema da pesquisa dele é um estudo sobre esse finalzinho cantado que os porto-alegrenses têm. Por exemplo, Baguri, esse que fica no final, que obviamente eu exagerei agora, ele estuda para ver o que, que é isso. Que porra é essa que a gente faz? É muito legal, acho muito legal esse estudo dele, mas eu não li. Eu só sei que esse é o tema. Em algum momento eu tenho que ler para descobrir o que, que é, sabe? Mas é muito legal. O estudo dele é Bagurião, que os porto-alegrenses fazem. Banel. Vamos tomar uns chimas na Redença, né? Meu Deus. Nunca tinha percebido isso. Cara, estudar linguagem, linguística é a coisa mais legal que tem, cara. Eu sou muito. Eu gosto muito de estudar esses negócios, de descobrir os fenômenos, de ver o que está acontecendo por trás e tal. Porque é uma ciência, cara, é uma ciência, ciência linguística, entendeu? As pessoas acham que estudar português é ficar vendo verbinho e gramatiquinha.
Não, cara, tem muita coisa por trás que é foda, assim, que é foda. Por exemplo, o Porto Alegrense gosta muito de truncamentos. O que são os truncamentos? É cortar a palavra na metade. Não é o mesmo que abreviação. É uns cortes meio aleatórios, assim, que a gente tira algumas partes de palavra, porque pro Porto Alegrense, pro gaúcho em si, mas o Porto Alegrense adora cortar. Então tu diz, bah, eu vou comer uma berga, né? E tomar um chimas na redença. Cara, redença para redenção é o mesmo número de sílabas. Não tem nenhum motivo para tu diminuir redenção para redença. Bah, eu vou para Tramanda, né? Com as gu. É as gu e não adianta, né? Tipo, o Porto Alegrense corta uns negócios nada a ver. Assim. Vai tomar uma ceva, né? Vou tomar uma ceva lá com chimas e uma berga, né? Falar Porto Alegrense tem que entender esses fenômenos, cara. Truncamento, esse negócio do cantado. Do cantado, né? E eu tô enrolando até o final da aula agora, porque eu tô triste que acabou. Eu não. Eu tenho um monte de coisa pra falar ainda. Acabou a aula. Fico triste. Ai, ai, vocês são maravilhosos, cara. Que coisa boa a gente se divertir um pouquinho, né? Estudar esses negócios. Vocês têm muita coisa pra fazer. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir mais uns 5 períodos na semana. Que, meu Deus do céu. Não se preocupem, tá? Até o final do conteúdo. A gente vai terminar o conteúdo até o final. Mas é que, bah, eu tenho um monte de coisa extra pra ficar falando, assim, da gente se divertir. É, eu me passo. Me passo. Alô, Suma, me dá mais 12 períodos na semana, por favor, que eu preciso. Tá ficando pouco. Bora se encontrar um sábado. Olha, eu topo, hein? Eu topo. A gente pode ver umas aulas especiais. Falando sério mesmo. A gente pode ver umas aulas especiais aí em algum outro momento, um sábado. Vou organizar isso aí. Deixa pra mim, tá? Vou tentar organizar alguma coisa desse tipo, que eu acho que vai ser proveitoso a gente ter um tempo mais de aula. Talvez até fazer uns exercícios em aula, porque eu não consigo, porque realmente eu tenho muita coisa para dizer, eu tenho redação em português para dar para vocês. Mas eu vou ver algum dia de aula especial. Isso a gente pode fazer mesmo, tá? Por dentro, top. Aliás, por fora, top. Por dentro, bah, meu final de semana. Gente, eu trabalho um monte, isso aí não tem mistério. Não tem problema trabalhar, não. Ainda mais que é por vocês, assim, né? Eu teria problema se eu trabalhasse em indústria. Tipo, vou ter que fazer uns bonés, fazer umas meias, fazer umas camisetas. Aí não. Mas, se é para ver pessoas e contribuir para a formação de vocês, eu não me importo. Sendo muito sincero. Isso é uma coisa importante, assim, da gente pensar nessas questões de escolha de carreira e tal, que vocês estão passando, que vocês vão fazer Enem, vão construir a carreira de vocês. É o bagulho assim, ó. Não vou dizer aquela frase clichê do escolha um trabalho que goste, não terá que trabalhar no dia da sua vida. Não, tipo, trabalhar cansa. Trabalhar cansa, entendeu? Quando tu tem o compromisso de estar ali e tal, pô, às vezes tu quer dormir, não, tem compromisso. Cansa trabalhar. Mas tu tem que fazer alguma coisa que pelo menos te complete, assim, que te motive, sabe? Que graças a Deus é uma coisa que eu faço hoje. Se a gente tiver que dar 5 horas de aula no sábado, eu dou. Porque eu vou ver vocês, porque a gente vai ter interação, porque a gente vai se divertir, porque a gente vai dar risada, sem mistério. O problema seria se eu tivesse que trabalhar 5 horas no sábado pra, sei lá, preencher umas planilhas. Mano. Mano, não, tá ligado? Não. Aí eu vou comer uma berga na redença, né? Mas pra gente se divertir, dar aula e a gente ter essa interação, isso aí é paraíso. Tá bom, meus queridos? Usem isso pra vida de vocês quando vocês estiverem escolhendo a carreira de vocês, é verdade, tá? Tô falando isso muito sério. Fiquem bem, bom final de semana. Sextou. Logo mais vou colocar para vocês o tema da redação da semana no portal lá, plataforma maravilhosa que nós temos. Fiquem bem, eu realmente gosto muito de vocês me fazem muito feliz, tá? Espero que vocês sempre saibam disso. Deixa eu parar de gravar aqui, até semana que vem. Agora sim, tchau, gente, falou!